Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 10 de novembro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos 1 ao 8. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer. Para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quando deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos desse mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui é Paulo Barbosa, sejam todos bem-vindos e vamos meditar essa palavra que tem grandes ensinamentos para cada um de nós. E eu gostaria de iniciar com uma reflexão que Dom Anselmo Chagas ele fez para essa palavra, e ele nos ensina muitas coisas. E ele vai nos dizer assim: o Evangelho de hoje nos conta uma parábola que nos fala de um homem rico que tinha um administrador acusado de ser desonesto, porque ele dissipava os bens de seu patrão. Por isso, o patrão planeja a sua demissão. Mas antes de deixar o emprego, o administrador teve que prestar contas da sua gestão. Assustado e desesperado por causa de não saber como teria outro trabalho, ele tratou de fazer amigos para garantir o seu futuro. O administrador entendeu que no futuro, mais do que dinheiro, ele precisaria de amigos. Então, ele avalia a situação em que se encontra e sabe que antes de deixar a administração, ele deve fechar as contas com o patrão. E ele tem consciência que são muitos os devedores. E por isso que ele começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Então o que vou fazer? Ele começou a pensar sobre isso para achar uma maneira de não ficar sem nada, para achar uma maneira de ter uma segurança no seu futuro. Então, por isso, ele planeja e chega para algumas pessoas que estavam devendo, e ele pede que aquelas pessoas pudessem declarar que deviam menos do que o valor total. Nessa parábola, nós percebemos que o patrão ele é taxativo ao dizer ao administrador: já não podes mais administrar os meus bens. Então, quando ele recebe essa informação, o administrador ele não tenta se defender, porque ele sabe que ele estava errado. Ele tem consciência dos seus erros. E sabendo que ele está errado, aí então é que ele pensa uma maneira de garantir o seu futuro. Claro que o texto apresenta um elogio do patrão ao administrador pela sua esperteza. Mas o texto mostra também
que aquele patrão não voltou atrás na sua decisão de despedir aquele administrador infiel. Como homem entendido em negócios, ele então calcula e busca saídas para aquela situação que ele estava passando. Ele age com interesse. Então ele vai buscar cúmplices, essa é a verdade. Pois os devedores do seu patrão passam a ser devedores de favores a ele. E essa foi a maneira que aquele administrador infiel encontrou para aliviar a sua situação no futuro. Porque no futuro, esses devedores não iriam esquecer que foram favorecidos por aquele administrador infiel. Então, para compreender bem essa parábola, é necessário que nós entendamos o contexto da história. E os estudos dizem que no tempo de Jesus, não havia na Palestina uma remuneração salarial àqueles que eram os administradores. Eles recebiam uma porcentagem de acordo com os negócios que eles realizavam. Os administradores, então, como os publicanos, os cobradores de impostos, eles não tinham um salário fixo, mas recebiam uma comissão. E nessa parábola, então, o administrador, olha para vocês verem que interessante, ele não reduz o valor que o patrão tinha que receber. O desconto que ele oferece aos devedores é o resultado daquilo que ele abre mão na cobrança da sua parte, da sua comissão. Então, ele negocia, ele oferece essa parte em troca da amizade dos devedores. Pois na sua reflexão, ele entendeu que naquele momento seria muito mais importante ele ter amigos do que ter dinheiro. Ele ter pessoas que precisariam lhe prestar um favor no futuro do que o próprio dinheiro naquele momento. Meus irmãos e minhas irmãs, essa parábola é para nós entendermos muitas coisas da nossa vida. E uma das coisas que essa parábola nos ensina é justamente que a única maneira que nós temos de fazer frutificar para a vida eterna os talentos, os dons que o Senhor nos deu, tudo aquilo que Ele entregou a cada um de nós, que Ele confiou a nós, é partilhar com os irmãos. Nós somos chamados a ser bons administradores daquilo que Deus nos confia. Porque tudo que nós temos, tudo que nós somos, seja muito ou seja pouco, é graça e dom de Deus. Uma outra grande lição dessa parábola é que nós somos chamados a fazer bom uso daquilo que o Senhor nos deu, seja material ou espiritual, em vista da eternidade. Uma outra situação dessa parábola que nós devemos refletir é sobre a amizade. Aquele homem, ele usou de astúcia para prender as pessoas a ele. Aquelas pessoas ficaram lhe devendo favor. Mas nós, como cristãos, somos chamados a fazer amigos em casa, na comunidade, nos ambientes que nós vivemos. Porque o amigo verdadeiro, ele te ajuda a ir para o céu. O amigo verdadeiro, ele te ajuda nos momentos difíceis da sua vida. Nós, como cristãos, não podemos fazer amizades pensando no retorno. Mas a verdade é que quando nós estendemos a mão para alguém, aquela pessoa, numa situação difícil que nós passamos, Deus vai tocar no coração dela para estender a mão para nós também. Eu falo disso de experiência própria. Quantas vezes pessoas que o Senhor me usou para abençoar, nos momentos que eu precisei, essas pessoas foram tocadas para também me abençoar e abençoar a minha família. E isso é fruto de amizade sincera, de, como diz a canção de Anjos de Resgate, amigos que nasceram pela fé. Então, faça boas amizades.
E faça amizades que vão te ajudar a ir para o céu. Não amigos como aqueles do filho pródigo, que só foram amigos nas horas que ele tinha alguma coisa para oferecer. Mas é o amigo verdadeiro, como o Senhor Jesus, que deu a vida por nós, quando nós não tínhamos nada para oferecer em troca. Mas hoje, entendendo tudo que Ele fez por nós, nós queremos amá-lo. Eu quero amar o meu Senhor. E como gratidão, servir a Ele de todo o meu coração. E quando nós lemos essa parábola, se nós lermos rápido, nós vamos entender que Jesus estava elogiando e nos chamando a imitar a desonestidade daquele administrador. Mas não. Jesus estava usando aquele exemplo para que os filhos da luz possam ver como aquele homem agiu, com habilidade, com esperteza. E nós somos chamados para agir na graça de Deus. Mas esse agir na graça de Deus é agir com sabedoria, com inteligência. É nós nos anteciparmos, sabe, irmãos e irmãs? Porque muitas vezes nós cristãos somos muito parados, nós conformamos com tudo, nós aceitamos tudo, muitas vezes não lutamos por nada. Nós somos chamados a ser protagonistas na história. Quando Jesus manda os discípulos ir por todo mundo, eles não ficaram perguntando ao Senhor: Senhor, como que nós vamos fazer? Nós não temos condições. Eles simplesmente se deixaram conduzir pelo Espírito Santo. Quando nós vemos na nossa rua, na nossa cidade, quando nós vemos situações erradas, nós temos a missão e o dever de cristãos de manifestar, de lutar contra. Quando, por exemplo, querem aprovar a lei do aborto, nós cristãos somos chamados a dizer não, a dizer que nós somos a favor da vida. Porque os filhos das trevas, eles agem assim. E veja bem, meus irmãos e minhas irmãs, nessa parábola também o Senhor vai nos ensinar que o dinheiro em si, ele não é maldição. O erro da humanidade em relação às coisas materiais está justamente na cobiça, está justamente na ganância, nesse sentido de não repartir. Esse egoísmo cego que não deixa a pessoa ajudar o outro. E nós precisamos entender que tudo aquilo que o Senhor nos deu é para que possa abençoar a vida dos outros. E existe, meus irmãos e minhas irmãs, uma grande bênção no repartir, uma grande bênção no doar. Quanto mais nós ajudamos o nosso próximo, mais a bênção do Senhor, ela vem sobre a nossa vida. E isso nós precisamos refletir com o coração aberto. Esse administrador, ele teria todos os motivos para não dar nenhum desconto àqueles que deviam o seu patrão, porque ele iria precisar logo desse dinheiro, porque ele estava sendo demitido. Mas ele vê que na vida os bens materiais vão ficar, perecem, são coisas terrenas, mas os relacionamentos vão permanecer. Mesmo ele vendo isso com maldade, ele mostra isso. Ele abre mão de coisas materiais, pensando nos relacionamentos. E nós cristãos devemos ter isso na nossa vida todos os dias. Muito mais importante que as coisas materiais são os relacionamentos. Os relacionamentos que nós fazemos com Deus, com a família, com os irmãos, com as pessoas à nossa volta. Nós nunca vamos perder quando nós fazemos o bem. E nós devemos sim lutar todos os dias para criar bons relacionamentos. Porque
cada pessoa que você conquista, essa pessoa vai ser uma pessoa que vai te ajudar, que vai rezar por você, que vai estender a mão para você. E principalmente, criar relacionamento com Deus. Porque à medida que nós criamos relacionamento com o Senhor, nós vamos fortalecendo a nossa fé. Essa parábola do administrador infiel é uma imagem da vida de cada um de nós. Tudo que nós temos, irmãos e irmãs, é dom de Deus. E nós somos somente administradores. Nada é nosso. Quantas pessoas caem nesse engano achando que eles têm tudo e se esquecem que tudo é dom de Deus e que nós somos somente administradores daquilo que Ele nos confiou e que mais cedo ou mais tarde o Senhor vai nos pedir conta. Eu não sei se você já meditou sobre isso. Mais cedo ou mais tarde o Senhor vai nos pedir conta de tudo aquilo que Ele nos confiou, de tudo aquilo que Ele nos capacitou, de tudo aquilo que dele Ele entregou nas nossas mãos. E o que nós temos feito com aquilo que Deus nos deu, o que nós temos feito com os dons de Deus. Precisamos entender: quem é fiel no pouco é também fiel no muito. E aquele que é fiel no pouco, o Senhor vai dar mais. Essa parábola, meus irmãos e minhas irmãs, ela tem uma mensagem muito forte quando o Senhor finaliza dizendo: os filhos desse mundo são mais espertos do que os filhos da luz. Os filhos desse mundo são mais espertos do que os filhos da luz. Sabe por que o Senhor fala isso? Porque o inimigo, porque o mal, ele se organiza. Porque os maus se unem. Porque os projetos da maldade, do pecado, eles não ficam brigando entre si, eles se unem. É só olharmos nosso país. Quantos projetos malignos de destruição da moral, de destruição da família, da igreja. Quantas coisas são aprovadas porque eles se unem. Eles se unem para derrotar e para lutar contra as coisas de Deus. E muitas vezes nós não temos essa mesma astúcia, essa mesma esperteza. Passando da hora de nós, cristãos, batizados, filhos da luz, entendermos que se nós não nos unirmos para combater o mal, nós não iremos vencê-lo. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, essa mensagem dessa parábola hoje é para nós refletirmos, Senhor, sobre os verdadeiros valores. Quantas vezes nós, como filhos da luz, ficamos de braços cruzados, Senhor, vendo o mal crescer, vendo o mal se espalhar, e nós nos calamos e não levantamos a nossa voz. Por isso, Senhor, desperta em nós essa fé, não essa fé passiva de ficar de braços cruzados, esperando tudo acontecer, mas essa fé expectante, essa fé que nos move, essa fé que nos leva a nos unirmos, Senhor, para combater o mal de cabeça erguida. E coloca no nosso coração, Senhor, para que possamos olhar os exemplos negativos desse administrador infiel e não agirmos como ele, mas agirmos segundo a sua vontade. Que nós possamos entender, Senhor, que o verdadeiro valor não está nas coisas materiais, mas está naquilo que nós conquistamos, nos amigos, na família, nos relacionamentos e principalmente no nosso relacionamento contigo. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.